Cláusula de barreira para partidos políticos avança no Senado e deve ser votada hoje pelo plenário. Comissão aprova a realização de campanhas para divulgar o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. E parlamentares da Comissão do Código Aeronáutico querem mais voos na região amazônica. Boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projeto que criminaliza maus-tratos contra cães e gatos. A matéria segue para exame do plenário. Os parlamentares também aprovaram proposta que estabelece a chamada cláusula de desempenho para os partidos. É um percentual mínimo de votos para funcionar no Congresso. O texto que será analisado agora em plenário prevê que políticos eleitos por um partido poderão perder o mandato caso se desfiliem. Da mesma forma, os vices e suplentes não terão o direito de substituir os titulares se deixarem suas legendas. A PEC também acaba com as coligações partidárias em eleições legislativas a partir de 2020. Continuam permitidas para cargos majoritários, ou seja, presidente, governador, senador e prefeito. De acordo com a proposta, para ter funcionamento parlamentar, um partido precisará obter pelo menos 2% dos votos válidos nas eleições de 2018 e pelo menos 3% a partir de 2022. Os votos deverão estar distribuídos em pelo menos 14 unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos de cada uma. Só os partidos com funcionamento parlamentar terão direito aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão. A PEC garante aos eleitos por partidos que não alcançarem funcionamento o direito de se filiarem a outro partido sem perder o mandato. Essa PEC é praticamente uma reforma política, porque ela tem a virtude de inibir o número de partidos, acabando com as legendas de aluguel, aquelas que existem única e exclusivamente para se apropriar do fundo partidário e negociar o tempo de televisão. E isso permite, como consequência, um ordenamento nas discussões políticas. Isso dá, a meu ver, estabilidade ao processo político. Hoje são 28 partidos com representação no Congresso brasileiro, são 34 partidos registrados e mais 35 partidos. Portanto, com esses critérios, os partidos, para terem acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão, eles precisam estar submetidos a essas regras que são absolutamente rígidas. Para tentar convencer as legendas menores, a proposta possibilita a federação de partidos, ou seja, eles poderão se unir e conseguir funcionamento parlamentar, desde que haja afinidade ideológica. Não é compatível com a democracia um partido que não tem representante no Congresso Nacional ter o mesmo peso de partidos que têm representação no Congresso Nacional. Neste meio, para não jogar água suja com o bebê dentro, tem os partidos de orientação ideológica. A federação partidária, no meu entender, salva os partidos de orientação ideológica. Mas a proposta ainda encontra resistências. Não pode uma lei punir a todos e passar uma régua comum, porque há diferenciação entre os partidos políticos no Brasil. A proposta de emenda à Constituição, que estabelece a cláusula de barreira, já deve ser votada hoje à tarde pelo plenário. A pauta desta tarde foi definida em uma reunião do presidente do Senado com os líderes partidários. A repórter Carla Benevides acompanhou. Os senadores decidiram votar projeto que prevê repressão ao crime de tráfico de pessoas, além da proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma política e foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto prevê alterações na Constituição Federal para reforçar a fidelidade partidária, extinguir coligações nas eleições proporcionais e estabelece ainda a cláusula de barreira. Os senadores podem votar também proposta que prevê a inclusão de 13 municípios na RID, a Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. O projeto de securitização da dívida, que está na pauta desde ontem, mas não foi votado por falta de acordo, deve ser analisado hoje pelos senadores. A proposta prevê que União, estados e municípios possam ceder direitos de crédito de qualquer natureza a instituições privadas. Nós vamos ter pelo menos 70% para abatimento de dívida, inclusive dívidas dos estados e municípios com seus próprios fundos de pensão de funcionários
públicos. Agora, de qualquer maneira, a destinação final desses fundos, desses recursos, deverá ser decidida pelas Assembleias Legislativas e pelas câmaras municipais. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, informou na saída da reunião que pretende convocar sessão do Congresso para esta terça-feira, caso haja quórum na Câmara e no Senado. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a realização de campanhas de utilidade pública para divulgar o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. O governo vai poder pagar as emissoras por inserções de 1 minuto em horário nobre. De acordo com as estimativas baseadas em ocorrências policiais, no Brasil, a cada ano desaparecem em média 250 mil pessoas. Dessas, 40 mil têm menos de 18 anos. Mas o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criado por uma lei de 2009, registra apenas 370 casos em 20 estados. Enquanto nós estamos discutindo isso aqui, pelo menos 2 ou 3 crianças desapareceram no Brasil. Saíram para andar de bicicleta, não voltaram. Escaparam da mão da mãe numa feira e não foram reencontradas. Um projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia propõe a divulgação das informações do cadastro, com fotos das pessoas desaparecidas pela televisão. Na discussão, senador Cristóvão, eu fico pensando, para pagar essa divulgação, 40 mil pessoas, crianças e adolescentes desaparecidos, como é que ficamos? Não há custo real, existe custo de oportunidade, o que deixa de ganhar ao colocar 1 minuto nisso, em vez de estar vendendo outras coisas. Sim. Então, não custaria, mas mesmo assim está previsto que seja pago, que seja com publicidade. As dificuldades para melhorar o acesso ao transporte aéreo na Amazônia foram discutidas nesta manhã em audiência pública da Comissão de Senadores responsável por analisar o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. 9 estados, 5 milhões de quilômetros quadrados cobertos por florestas cruzadas por rios. As características da Amazônia fazem do transporte aéreo um meio essencial para a locomoção de 24 milhões de habitantes. Senadores e membros da comissão concordaram que o novo Código de Aeronáutica deve ter regras específicas para uma região onde os aeroportos são precários, isolados, carentes de investimentos e de baixo interesse para as empresas. Existe uma demanda grande nas terras indígenas. E como vai registrar essa pista? O índio vai registrar, a FUNAI vai registrar, quem vai registrar? Vão ser pessoas nas áreas de difícil acesso, quilombolas, ribeirinhos, porque às vezes o táxi aéreo não pode ir com a UTI aérea, quem está atendendo de maneira muito precária? O táxi aéreo clandestino. As dificuldades, as características principalmente logísticas da região amazônica afastam a iniciativa privada. A iniciativa privada ainda não se aventura a fazer obras nas regiões mais inóspitas. A Amazônia tem que ser olhada com um olhar diferente dos demais estados do país. Ela deve ter uma regulamentação diferenciada, da forma que está o Alasca para os Estados Unidos. Senão vai ficar cada vez mais inviável de nós operarmos lá. A audiência foi muito importante porque foi bem focada na Amazônia. É importante isso, que a gente não pense só no eixo Rio-São Paulo, etc. E para nós é bastante importante que haja realmente esses focos diferenciados, porque aquilo eu falei que nós não temos um Brasil só, nós temos diversos Brasis. E o setor aéreo também foi assunto hoje em outra audiência pública, desta vez na Comissão de Direitos Humanos. Lá, o debate foi sobre a terceirização que atinge os trabalhadores dos aeroportos. No debate, representantes de sindicatos de trabalhadores aeroviários. A principal reclamação é precária a relação de trabalho dos funcionários terceirizados de empresas prestadoras de serviços à Infraero e às companhias aéreas. Muitas vezes, os acertos contratuais não são cumpridos. As empresas trocam de nome e continuam com as mesmas práticas. Aquela empresa que sumiu, que deixou os trabalhadores a ver aviões, quando entra outra, tem, de maneira sorrateira, a Infraero já tem a sua equipe que chega para alguém e diz, olha, se vocês entrarem contra a Infraero,
como solidária, vocês não vão poder ser contratados por essa nova empresa. Gente, é vergonhoso o quanto nossos companheiros sofrem terceirizado na aviação. Os terceirizados também reclamam da falta de formação para os profissionais. A segurança dos passageiros, da sociedade e dos trabalhadores fica ameaçada. No setor que eu trabalho, na aviação, se um zero a mais eu colocar na hora que eu for inserir a quantidade de peso distribuído nos porões da aeronave, se for 100 quilos eu colocar um zero a mais, é 1 tonelada. Aquele avião cai. Então a fadiga, essa exploração, esse despreparo, essa falta de treinamento, essa condição mínima de jornada diária, você perde toda a sua concentração e você pode colocar não só a vida daquele trabalhador ali em comprometimento, né, mas se ele errando o meu planejamento, ele pode colocar a vida de 184 a 220 pessoas aí em risco. Promoção ao turismo no Brasil e apoio ao desenvolvimento e preservação da Caatinga, assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. O Brasil poderá contar com a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga. Projeto com essa previsão foi aprovado hoje pela Comissão de Desenvolvimento Regional. São apenas 11 artigos que trazem princípios, ações, objetivos e instrumentos para favorecer o desenvolvimento e a preservação desse bioma que é exclusivamente brasileiro. A região da Caatinga tem uma população superior a 23 milhões de habitantes e ocupa quase 10% do território nacional, espalhada por 10 estados. A Comissão de Educação aprovou o projeto que muda a Lei Rouanet para prever que destinos e produtos turísticos brasileiros sejam beneficiados com recursos captados com base naquela lei. A inclusão do projetos culturais voltados para o turismo no rol de ações beneficiadas com financiamento ou benefícios fiscais previstos na referida Lei 8.313/91 constitui importante contribuição para o desenvolvimento das áreas de cultura e turismo. Outras notícias na página da TV Senado na internet e na próxima edição do Senado Agora, logo após a sessão plenária. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.